Olá, meu nome é Isadora Sanches Maia Carneiro, sou do 6º período de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e vou falar sobre as principais doenças que afetam a cultura da soja, glicina e max. O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, sendo assim, possui grande importância econômica no país. Apesar da grande produção, o cultivo da soja apresenta alguns limites que afetam sua produtividade e qualidade. Entre esses diversos fatores, as doenças estão entre as mais importantes e de difícil controle. Com a expansão da cultura para novas fronteiras agrícolas, a intensificação da monocultura, a adoção de práticas inadequadas do manejo e a mudança do quadro de cultivares têm aumentado o número de doenças e os níveis de danos causados por fungos, bactérias, vírus e nematóides. Além dos agentes patogênicos que foram introduzidos como contaminantes das regiões ou países de origem das primeiras sementes, nos últimos anos, patógenos nativos ou introduzidos, incluindo diversas anormalidades de causa ainda desconhecidas, têm preocupado os produtores, a assistência técnica e os pesquisadores nos últimos anos. A ferrugem asiática da soja é considerada a pior doença da cultura, observada no Brasil pela primeira vez em 2001. A importância da ferrugem asiática no Brasil pode ser avaliada pela sua rápida expansão, virulência e pelo montante de perdas causadas. Ao nível de propriedade, frequentemente atingiu níveis de perda total de 100% pela inviabilidade da colheita. Essa situação foi comum nos cerrados, onde o clima favorece a doença, dificulta o controle e as grandes extensões das lavouras representam um desafio a mais às pulverizações. Os sintomas iniciais da ferrugem são caracterizados por minúsculos pontos mais escuros do que o tecido sadio da folha, de uma coloração esverdeada a cinza esverdeada. No local correspondente ao ponto escuro, observa-se inicialmente uma minúscula protuberância semelhante à ferida, por escaldadura, sendo esse o início da formação da estrutura de frutificação do fungo. À medida que ocorre a morte dos tecidos infectados, as manchas aumentam de tamanho e adquirem coloração castanho avermelhada. A doença é causada pelo fungo Phacopsora pachyridice e esse patógeno produz dois tipos de esporos, teriósporos e ureginósporos. Teriósporos são os esporos sexuais do patógeno. São unicelulares, de formato oblongos e aelepizóides, de coloração marrom amarelada e estes parecem não germinar em condições naturais. Sendo assim, o estágio ureginal é o responsável pelas epidemias dessa doença. Ureginiósporos são ovoides aelepizóides, com paredes de 1 micrômetro de espessura, de coloração amarela amarronzadas, possuem uma superfície coberta por pequenos espinhos. O processo de infecção se inicia quando os ureginósporos germinam e produzem um tubo germinativo que cresce através da superfície da folha até formar um acressório. A penetração ocorre diretamente através da epiderme, ao contrário das outras ferrugens que penetram através dos estômatos. Urédias podem desenvolver de 5 a 10 dias após a infecção, e os esporos do fungo podem ser produzidos até 3 semanas. A temperatura ótima para a disseminação é próxima de 20 graus Celsius, sob alta umidade relativa do ar. O vento é a principal forma de disseminação desse patógeno, que só sobrevive e se multiplica em plantas vivas, para lavouras próximas ou a longa distância. Dessa forma, outro fator que agrava ainda mais o seu estabelecimento no Brasil é a existência de outras plantas hospedeiras constituídas por 95 espécies de 42 gêneros de Fabácea. As formas de controle mais eficientes são o uso de fungicidas e cultivares resistentes. Além do controle químico, é importante considerar o manejo da cultura, podendo-se adotar o aumento da área de rotação com milho ou algodão, semear cultivares mais precoces e evitar a semeadura em várias épocas. Outra doença de grande importância é o cancro da haste, que inicia com diminutos pontos negros observados de 15 a 20 dias após a infecção. Estes evoluem para manchas alongadas e elípticas, de cor castanho avermelhadas, finalizando com manchas de cor castanho claro.
com bordos castanho avermelhados, formando grandes lesões alongadas. Em casos severos, ocorre acamamento das plantas com a quebra das hastes. Pode ser causado pelos fungos Phomopsis phaseololi, formas especiais meridionales, Diaporte phaseolum, formas especiais meridionales, ou por Diaporte phaseolum, variedade caulívora. O fungo é introduzido na área através das sementes infectadas e de resíduos contaminados carregados por máquinas e implementos agrícolas. Uma vez na lavoura, o fungo multiplica-se nas plantas infectadas e nos restos culturais durante a entre-safra. Em condições de alta umidade, peritécios são formados nos cancros das plantas infectadas ainda verdes, em plantas mortas, prematuramente e nos restos de cultura durante a entre-safra. Um grande volume de conídeos e ascósporos é produzido, sendo estes dependentes da chuva para sua disseminação. O manejo do cancro da haste deve visar primariamente a redução do potencial de inóculo do patógeno na lavoura. Algumas cultivares têm apresentado resistência suficiente para diminuir as perdas. Outra prática envolve o tratamento de sementes, rotação de cultura, sucessão de culturas, adubação equilibrada e o plantio com o maior espaçamento entre linhas, e plantas para evitar estiolamento e acamamento. O mofo branco causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum é atualmente uma das principais doenças da cultura da soja pelos prejuízos ocasionados na última safra e pela dificuldade de controle. Os sintomas iniciais da doença são lesões encharcadas nas folhas ou qualquer outro tecido da parte aérea que normalmente tenha tido contato com as flores infectadas. Até a cultura chegar ao florescimento, dificilmente a doença torna-se importante. Após esse período, a doença é disseminada rapidamente porque a flor é fonte primária de energia, servindo de alimento para o fungo iniciar novas infecções. O patógeno produz esclerótios que podem sobreviver até 11 anos e são altamente resistentes a substâncias químicas, calor seco até 600 graus Celsius e congelamento. A disseminação se dá principalmente pelas sementes contaminadas, infectadas com micélio ou com a presença de escleródio. As condições climáticas favoráveis para o seu desenvolvimento são alta umidade e temperaturas amenas. Nessa situação, uma lavoura de soja pode sofrer, em média, perdas de 30% ou mais em períodos chuvosos, e quando medidas preventivas não são tomadas. Não há disponibilidade de cultivares de soja geneticamente resistentes, o controle químico não é eficiente e a melhor medida de controle é o preventivo associado com o cultural. As perdas de produção também são significativas pela presença de nematóides. As principais espécies causadoras de galhas são Meloidogene javanica e Meloidogene incógnita, que causam reboleiras nas lavouras, onde as plantas de soja ficam pequenas e amareladas. Outro nematóide bastante importante é o dicisto, causado por Heterodora glycinis, e é uma das principais pragas da cultura pelos prejuízos que podem causar e pela facilidade de disseminação. Ele penetra nas raízes da planta da soja e dificulta a absorção de água e nutrientes. Sendo assim, a importância econômica de cada doença varia de ano para ano e de região para região, dependendo das condições climáticas de cada safra. As perdas anuais de produção por doenças são estimadas em cerca de 15% a 20%. Entretanto, algumas doenças podem ocasionar perdas de quase 100%. As decisões a serem tomadas visando o controle das diversas doenças dependem do conhecimento dos agentes causais, da epidemiologia, do estágio de desenvolvimento em que a cultura é mais vulnerável e da reação das cultivares a cada doença. Esses conhecimentos são fundamentais para a definição e adoção de práticas culturais mais adequadas. Portanto, o manejo das diversas doenças da soja é de extrema importância para se garantir uma produtividade boa e de qualidade. Obrigada!